Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Abner e no vídeo de hoje eu vou continuar a me servir das minhas produções independentes, né? A respeito da utilização dos meus conhecimentos para buscar a profundidade de saber sobre a- as coisas para conectá-las em uma sistematização do homem em relação ao produto de ser e se servir daquilo que é, sobre as extrações que geram histórias e significados na, na sua individualidade, ou até mesmo na sua resistência no sentido familiar, que o considera pertencimento de algo maior. Então, a gente sabe que somos sistemáticos pelos estudos da definição que nos deu da sistematização uma forma geométrica. Então, toda geometria, todo plano sólido é equiparado a uma sistematização pela forma e dimensão que lhe cabe, né? Sua sistematização está pelos átomos que lhes formam, né? Então, o conjunto de átomos que forma aquela substância, e essa substância se relaciona com o meio, lhe dá um papel. Esse papel, ele pode ser classificado tanto em sua individualidade como em seu pacto com o meio, né? Aquilo que compartilha, compactualiza-se com o meio na atualidade da passagem do tempo. E no estudo, na observação dos fenômenos, a gente percebe que todas as substâncias, né, dentro daquilo que a gente caracteriza, tem um comportamento particular, né? Todas, né? Todas. Não tem nenhuma que se que se relaciona da mesma forma, né? Que tem a mesma forma de se relacionar com o meio. Só que o homem, ele quis dizer, ou ele quis fazer existir isso. O homem, ele quis erradicar toda a individualidade, toda a forma única. Por que o homem quis isso? Para provar adestramento. O homem fez isso. E ele encobriu isso. De alguma forma, ele encobriu isso tanto que isso se passou a ser algo comum que gravita entre nós e não faz diferença nenhuma. Já está em hábito, já é a habilidade de conter-se a esse fenômeno que o homem administrou. Então, o homem extraiu das individualidades materiais e compôs com a ajuda do fogo e da água que resiste ao fogo. Ou auxilia o fogo nos parâmetros que ele precisa para deformar as matérias de uma maneira muito grande. Porque você lembra que a gente, no primeiro vídeo, falou de átomos?
e de que todas as matérias estão vibrando e tem o seu fogo próprio. Só que esse fogo próprio ele não é visto nas dimensões de fogo, porque a gente definiu o fogo para aquele fenômeno de expansão, né? A exponenciação da vibração das matérias, das moléculas, né? O descompartilhamento de elétrons das camadas mais íntimas e a ejeção de elétrons das mesmas, formando assim com um plano, né, com a atmosfera, uma rede de expressão da sua força, que é o chamado fogo. O fogo é uma rede de expressão dessa ejeção de elétrons das suas intimidades. E é o movimento dessas partículas ganhando essa definição. Só que nós produzimos isso. Na verdade, todas as fontes produzem isso. Sejam produções sistematizadas pelo princípio da decomposição e manutenção dos corpos no sentido vivo, né? No sentido da dinâmica, né? De compor essa dinâmica a partir dessas decomposições, ou da matéria do Sol que incide nessas micropartículas de decomposições e associações no sentido das matérias, né? Então as matérias ganham potencial, ganham Jesus, ganham potencial de se queimarem, né? Ou emitirem calor, né? E isso é importante porque isso cria para a vida, né, um ritmo, né? Na verdade, gera a manutenção da vítima pelo exercício obrigatório de estar sobre esse fogo, né? Ou essa função fogo, esse espírito, né? Esse fogo. Então, o homem, né? O ser humano, o homem, que fez questão de controlar essa função, né? essa função do calor, né? Ele passou a aprender ele, né? Em uma prisão chamada de lembrança. A prisão lembrança é nada mais e nada menos do que a linha de produção de lembranças, os produtos das manutenções das lembranças. Então, o caderno de lembranças, do ser humano se tornou a sua dança, a sua música, a sua promessa, a sua loja. O seu movimento de estar extraindo e, dentro de uma sistematização, produzindo em função do seu bem-estar. Só que isso é uma lembrança, para que todos possam lembrar da informação.
E aí o que acontece? As palavras, elas aprendem. Então tudo que aprende-se em palavra, em forma de representar essa palavra. E o ser humano aprendeu a deformar toda a individualidade em um sistema de produção em massa que lhe dá um nome e pede a todos que sigam esse nome como se fosse algo igual para todos, como se esse produto fosse o mesmo produto que está na sua casa. A religião, o governo, a televisão, a mídia, a nossa sentimentalização, os dados de sentimentos, as palavras que nos carregam a você. Essa comunhão foi a solução ou não do ser humano, porque às vezes não resolve, do ser humano para, informar poder, porque o ser humano não tem poder. Nós não temos nenhum poder nessa vida. Somos animais. Animais não têm poder. Eles têm permissibilidade e estratégia para continuarem vivendo. Isso não é poder. Caçar e conseguir uma caça não é poder. É umas enormes variáveis. É sorte, é tempo, é clima, é estratégia, é observação. Tem milhões de variáveis que nem os cientistas conseguem dar a saber. Tanto é que eles procuram até hoje. E vão continuar procurando, pois são cientistas desse império. Entretanto, o homem, ele produziu o pecado inicial. Ele fez questão de produzir o seu poder e entregou aos seus subalternos, aos seus irmãos, aos seus discípulos, essa menção de poder. Então, todo o império, toda a hierarquia, toda a corte, todo o rei, todo o imperador, todo Jesus Cristo, todo Deus, em homem, em ser humano, em consciência do homem, é a busca do homem criar o seu poder para se desenvolver sobre a humanidade e revelar a Deus ou revelar a si mesmo nessa disposição, nessa deformação por poder, porque o homem não tem poder nenhum, mas ele criou uma aliança com os outros homens, com todos nós, Nós criamos uma aliança a partir da expressão de estarmos em poder, dizermos a nós mesmos, nos enganar, dizendo que temos poder. Mas o que a gente mais faz é classificar para lembrar e às vezes utilizar momentaneamente daquele conhecimento para acessar outro conhecimento e não para poder, porque nós não temos poder. A gente só está conectando-se a todo o meio. Mas isso não é poder. Só que o ser humano, quando ele começou a produzir essa linha de montagem de poder,
a igualdade das coisas, né? A função de aplicar. Eu tenho poder para dizer que isso é igual a isso. Eu tenho matemática ao meu favor. O ser humano, ele passou a usar do seu poder para manipular a vida dos outros, fazendo com que os outros possam, sobre as suas condicionais, e até mesmo oferecendo condições porque ele gostaria de revelar aquele ser o sacrifício de poder ser, por exemplo, um jogador de futebol, um artista, um tocador de violino, e ofereceu a ele meios para isso. Olha o paraíso aí. Olha ir para o paraíso. Olha os meios de conseguir algum significado, algum lugar na memória, na lembrança, que é essa casa do Senhor. O Senhor que começou isso tudo. A cerimônia. Então, toda essa disposição de colocar a gente em fatores comuns, ou seja, igualdade, ou seja, dar poder, ter poder, colocar os seres em fatores comuns é ter poder, é dizer que sabe aonde deve estar cada um de nós, é nos separar em grupos, é dizer esse vai para esse vai para esse, é a coordenação. E nós, não é que nós aceitamos isso, mas nós fizemos isso. Você não aceitou, você fez isso. Bem lá atrás você fez isso. De alguma forma, ou você perdeu a guerra ou você estava a favor da guerra, então você fez isso. Você, eu falo, a sua linhagem. Não digo a você mesmo, mas a linhagem de você. Só que às vezes o resultado não é bom nem ruim, é uma análise. Porque estamos tão afogados nessa sentença que começou lá atrás, que acreditamos no poder e vivemos pelo poder, mas o poder não existe. Quer dizer, o poder não existe para o homem. E nós vamos atrás dele. Que loucura! Que Deus, hein? Que loucura isso faz para uma criança, para um jovem. É muita doideira na cabeça. Não dá, é difícil demais pensar, refletir sobre isso. A única coisa que eu lembro quando eu era jovem e pensava nisso é dizer a Deus o máximo possível para que Ele me faça rico, né? Já que Ele pode me dar riqueza, me dar tudo que eu preciso, que isso e aquilo. Só pedir. Era a única coisa que eu sabia fazer, pedir. Pede, 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 pede. Aí falava assim, mas para você ganhar, você tem que agradecer. Então, pede, agradece, pede, agradece, pede, agradece, pede, agradece, pede, agradece, pede, agradece. Igual um programa. Aí a cabeça dói, aí a doença nasce, aí o solo desidrata, aí o fogo pega de uma maneira exponencial. O inferno. O maldade, ou pessoas de má fé, ruim, o sistema mau. Depois
A única coisa que a gente sabe é aprende com os seus erros. E eu tenho que dizer que esse erro foi meu por eu ser uma criança e ter confiado nos meus familiares. O erro foi meu? Como lidar com esse meu erro, né? Não é justo. Eu quero acabar com essa maldição entre nós, né? Eu gostaria de poder acabar, mas eu não tenho poder. O ser humano não tem poder. Só que ele fez parecer que se tem. Então, tudo que você vê dizendo que tem poder, você despede. Assim, adeus. Adeus. Tchau. Porque não tem poder. Ninguém tem poder. O homem não tem poder. O animal não foi feito para ter poder. A única coisa que ele faz é acessar a realidade de uma maneira possível. Mas isso não é poder. Isso não é graça. Isso não é vantajoso. Ele não tem vantagem nenhuma sobre ninguém. Quem sabe não tem vantagem nenhuma sobre ninguém que sabe. Isso é só uma maneira de se manifestar sobre esse projeto, sobre essa realidade que o homem depositou sua força para compor crença de que tem poder, para dizer uns aos outros que tem poder e que vive para permanecer no poder, e que esse poder lhe faz estar do lado de Deus, que lhe faz estar vivendo bem, que lhe faz amar uns aos outros. Mentira. Então, por que isso causa uma sensação em nós? Quando eu vejo um espetáculo ou alguém sobre as luzes de poder, algo que eu não tenho poder. Porque isso é sintetização. É a realidade impondo, a partir da sintetização visual, que você poderia estar encarnado lá. Ou a sua carne poderia ter condição de estar naquele momento, naquela mundo em ação, naquela munição, naquele faz de acontecimento, naquele conjunto de ópera, naquela grandiosidade que não é grande, que não é conjunto, e não tem nada demais. Mas a disposição dos seres em forçar crença de que tem, nos faz sintetizar um resultado em nós, uma contração em nós, que dispõe em nós essa forma, esse algoritmo de nos queimar. Porque somos fontes de fogo. Mas é uma mentira. Aquilo não é poder. Isso não é tão incrível assim. Não é. Não faz sentido. Não tem. Mas as pessoas depositaram no sentido a apelação desenvolvida pelos movimentos dinâmicos e a sua disposição mensagem lógica de contrair da grafia das imagens e das falas em relação à imagem, processamento de convecção, rendição, perder, vencer. Tudo isso não existe, mas dão a nós a impressão de perdedores ou talvez ganhadores da imagem do vencedor. Então eu assisto a Jesus Cristo porque Jesus Cristo é o que vence. E Jesus!
Nossa, valeu, vou curtir Jesus. Me sinto vitorioso porque Jesus venceu. Tá vendo? O sacrifício de Jesus foi para aquilo. Olha que bonito. Jesus não se sacrificou à toa. Olha só os atores, olha só que maravilha, que espetáculo, que grandiosidade. Nada demais. Aliás, tem alguma coisa ali. Tem nossas famílias que se sacrificaram para que aquilo acontecesse. Tem o nosso sofrimento para aquela contraste. Tem a negação da decomposição nossa para a composição daquela formatação de viver. Tem a exploração do trabalho. Tem a desigualdade socioeconômica. Tem a formação de exércitos de contaminar, a convicção de criar ou implementar na realidade uma cerimônia onde um vence e o outro não. O drama, né? Esse contraste, essa forma apelada de educar. Já viu as pessoas colocando pimenta no prato de obesos para que eles parem de comer? De alguma forma, exige a implementação de parâmetros para que a pessoa pare, para que a pessoa se meda, tenha medo. Parâmetro. Um parâmetro. Outro dia eu tenho uma galinha. A galinha, ela come demais. Não que ela come demais, mas ela não come a comida dela. Ela só gosta de comer a comida de gente, né? Entre aspas, né? Outra comida que não é a dela, que seria a comida que eu queria que no programa dela Sobreviver Comigo comesse, que é a ração. E aí ela não estava comendo, e aí eu tinha que dar outra comida. Só que eu queria parar de fazer com que ela parasse de comer essa comida. Eu fui e coloquei pimenta na comida. Ela comeu igual doida e sentiu a pimenta, mas não, mesmo assim largou para lá. Ou seja, o parâmetro meu não funcionou. A pimenta não faz a galinha parar de querer só essa comida, né? Então, tudo que você experimenta, de alguma forma, te dá a impressão de poder sobre as demais pessoas que não experimentaram. É uma mentira. Só que essa sensação, ela pode ser elevada a funções cada vez mais creantes. Ou seja, o fogo começa a ganhar deformidade e alastrar. Então, aquilo que não tem nada começa a investir em novas formas de parecer que tem poder. E aí você começa a ver os impérios, os imperadores, os prefeitos, os donos de lojas, os empresários, os bilionários, todos com a sua deformação de criar contextualidade, de sintetizar a nós que possuem poder em relação a nós, pois dentro dessa ilusão de poder que o homem criou na matemática da administração das matérias, foi para nos batizar no sentido da
administração da imposição de regras, da deformação eventual, a parametrização, a medida do parâmetro, a causa e o efeito, qual que é o lugar de fala desse agente no texto, na nutrição daquilo que registra esse envelope cerimonial que eu invisto, que eu investigo, que eu descrevo em várias formas, inclusive angelicais. Eu consigo fazer a tradução e a exposição de cada agente na forma particular de ver sobre o Vaticano. Ou ver o que há atiçando na pessoa, se é a beleza da mulher do outro, se é a riqueza do camarada X, se é a forma, a beleza do camarada, se é a comida, se é o padrão, se é a organização, ou se é a manifestação dos todos, o vetor do Todo-Poderoso em Deus, de buscar a paz e a dissociação desse julgamento manifestar em ação de anjos e advogados anjos e blá blá blá. Eu já fui em locais onde pagariam para mim comer peixe e essas coisas assim que eu não tenho dinheiro, eu não invisto nisso, eu não saio de casa. E aí aproveitaram-se disso como se fosse uma festa, né? O casamento de uma pessoa, de um colega e tudo. E aí manifestaram sobre isso essa eventualidade toda, né? Esse cerco de Jericó, de Registró. E aí começaram a emanar as suas sentenças transdutoras, né? Como se estivessem à frente daquilo que o meu cérebro, sobre o impulso, converteria em crer. E aí decresciam-me com as suas palavras ou cresciam-me com as suas palavras e apostavam em mim. Será que esses são os apóstolos de Jesus? Ou da potência de luz? Ou da energia em análise de escritos, em processos cerebrais de fisiologia? O que é isso? Será que o julgamento de mim sobre a festa? Quem sou eu? O que eu estou em análise? Eu estou sobre o Todo-Poderoso, na segurança de Jesus? Ou estou na arte de treinar potência e me aproveitar da festa e daquele momento íntimo com o Todo-Poderoso e os seus anjos, para pedir a Ele para mim não ter inveja ou afastar os pecados de mim, que nem dá conta, é sintetização, é a manivela de uma agência que diz ter poder porque fundou o poder onde o ser humano não tem. Então, quem sou eu? Eu sou Deus? Porque eu não tenho poder. Mas se eu revelo ter poder sobre algo, eu sou Deus? Quem sou eu na história? Quem eu quero ser? Quero ser como um Deus? Como alguém que está do lado de Deus? Ou como alguém que está contra Deus? Entende como isso virou uma briga sem fundamento que diz fundar pela divisão e a associação do sangue de Deus ou do sangue de Jesus,
que está nos irmãos e que diz ter formado tudo, inclusive as estradas que eu passo, para que eu aproveitasse o momento, como se fosse essa vontade do Deus? Eu não acho. Eu não acho que Deus deu a gente essa vontade. Essa vontade, ela se manifesta do medo. Mas de um medo exagerado. Perder alguma coisa, não lembrar mais de alguma coisa, é um medo exagerado. Medo de esquecer é um medo exagerado. Porque medo de perder a conquista é um medo exagerado. Porque você não conquista nada, você não ganha nada, você não sabe de nada, nada disso é por seu favor. Porque você está conectado e está vivendo. Se você esperar de alguma coisa que você viveu para viver o agora, você não estará vivendo o agora. Você vai estar esperando reviver o que já viveu. E aí acabou para você. Fim de jogo. Não, essa peça já acabou. Não tem mais peça. Não vão repetir isso não. Acabou. E o ser humano, ele quis repetir isso para dizer que tem poder, que sabe do futuro, que sabe fazer análise, que sabe escrever um texto, que sabe qual palavra vem depois. E ele acreditou tanto nisso que hoje a gente vive numa tal de inteligência artificial, como se fosse inteligência, como se fosse um artifício, como se fosse necessário, como se fosse certo. Mas a gente está num sistema porque o ser humano renderizou isso ao longo de milhares de anos para funcionar assim, porque isso lhe faz poder. Mas a vida não é assim. A vida é muito mais livre do que isso. O ser humano é muito mais inteligente do que essa aparência. Ele é muito maior do que essa disposição de parecer entre nós. Se você aprender a saber disso, você vai cada vez mais desejar que a gente comece tudo de novo. Talvez seja isso que Deus vem fazendo ao longo das várias gerações. E ele vê que a gente acaba chegando nessa perda total e fala assim, cara, vou ter que começar uma outra terra, uma outra experiência com os meus filhos, com meus espíritos, com a minha força, porque eu não acredito que Deus quer isso de nós. A gente virou pessoas afogadas na aparência, né? Celebradores do conjunto de sabedoria sobre o ambiente fechado e a cognição que reparte saber, né, antecipadamente, todo esse exército e tudo, para dizer que aqueles que estão além podem ganhar além e estar sobre além, e para dizer que nós seremos julgados e parte de nós vai para o inferno e parte de nós vai para o céu, e assim se dá a vida, o joio e o trigo, o campo de concentração, o campo do agricultor, a colheita eterna. Que maldade, seres! Que falta de graça!
Que apelação, né? Tudo isso para aparecer, tudo isso para manifestar a lógica de cenas. Eu sou desigual a você porque eu faço parte disso, meu currículo é isso, eu já trabalhei com isso, isso, aquilo, isso, aquilo. Que parecerem, nossa, deixa eu parar um tempo da minha vida para me pensar que se eu fosse você diante dessa declamação, desse histórico seu, talvez eu estaria no seu lugar e o seu lugar parece ser melhor do que o meu lugar, porque você menciona ser por poder parecer que é melhor do que o meu lugar, mas Deus me pôs no meu lugar, mas o seu lugar é melhor do que o meu lugar, mas como que o seu lugar é melhor do que o meu lugar se Deus me pôs no meu lugar? Como? Como você pode ter produzido, o mundo pode ter produzido algo melhor do que Deus produziu? Me explica. Como? Vocês conseguiram ser melhores do que Deus, mais poderosos do que Deus? Me explica. Como vocês conseguiram isso? Então vocês vão construir um universo, vocês têm o poder de construir um universo de outro planeta, de vários. Vocês têm esse poder? Me explica. Agora eu fiquei curioso. Como que não ser eu, ser você seria melhor para mim? Como se eu tivesse feito isso que você diz que eu deveria ter feito para mim conquistar isso e aquilo, seria melhor do que eu fosse eu? Me explica agora. E aí? É difícil, né? É impossível, né? Mas o homem vai dar um jeito e vai, com o poder que o homem formou, vai dizer que isso é possível. E aí, de repente, ele é mais poderoso que Deus. Mas por quê? Porque ele inventou Deus, do qual ele vive mencionando nas suas declamações, nas suas trovadorias, nas suas poesias trovadoras, né? É isso. Ele inventou essa forma de comunicar porque ele quis ter poder. Ele quis cair do céu. Vamos dizer assim para não dizer outra coisa, né? Ele quis acusar-nos. E a partir desse acusar, descontar de nós a graça que poderíamos ter se concorrêssemos na utilidade e distribuição um dos outros na essência do qual nós viemos, para sermos vivos e celebrarmos a vida e sobrevivermos o máximo possível em sociedade, já que a gente se uniu para contestá-la ao utilizar das leis, ao obedecer às éticas, ao entender e coligar na educação o caminho. Mas não foi assim que o final deu. A gente tem sentenças que são preditivas, né? Tem muita falha entre nós no sentido dessa obra. E aí a gente tá arredando com a barriga, tá suportando de uma forma trágica. Tem sido trágico para a maioria das pessoas viver. Tem sido uma tragédia. A gente tem sido obrigado por líderes religiosos a agradecer uma coisa que era natural, que vem da fisiologia natural
Agradecer é uma reação precisa. Não é um ato de dizer obrigado. Quando você diz obrigado, você está meio que dizendo: eu controlo a natureza do meu ser, porque eu quero ser superior. Besteira. Exigir isso é uma besteira. Naturalmente, a gente precisa de conhecer a natureza, o natural do ser, e não obrigar a ser por disfunção problemática, poder e matemática, né? Então, ainda tem muito a discutir sobre essa realidade imaterial, onde se faz na matéria um reino imaterial de julgamento, de seleção de status para formar o reino paisagístico do caráter vetorial que expressa alguma razão para pagar o ser e estar que ali se entrega no meio das lógicas e dos observadores que se dizem estarem além de nós, vivendo no céu ou no seu lugar, para de alguma forma te ajudar. Mas isso tudo é novela para forçar as pessoas para irem à missa e se comportarem. Mas isso, toda força, ela é injusta, né? A natureza, ela não, ela é natural, natureza, né? O ser humano que começou essa brincadeira aí e tá continuando até onde vai, porque já está sujeito a isso há muitos anos e se diz mentir bem para si mesmo. Essa que é a questão. Socorro, né? Temos que levar o socorro às pessoas. Mas isso é muito difícil. É muito difícil você fazer um cego enxergar, né? Você tem que fazer muitas operações, né? Porque um cego que decidiu querer ser cego, vai ser difícil ele enxergar, entendeu? Ele decidiu querer ser cego. Ao longo de toda a vida dele, ele foi se forçando a ser cego, né? Não, eu vou aceitar isso. É assim mesmo. Entendi isso. Aí quando a gente vira e fala: cara, você não entendeu nada. Você estava cego. Forçaram você a entender. Você quer ver de verdadeiramente? Ah, não, tá bom. Eu vejo já tá bom. Eu aceito ser cego. E aí já era. E aí são as pessoas, é a desigualdade socioeconômica, é a reação da massa, é o peão, é o famoso salário mínimo, né? É o famoso classe média, baixa, classe média, é o famoso isso. É a maioria. Essa é a maioria. Então é isso. Infelizmente. Eu vou ficando por aqui. No próximo vídeo a gente continua. Um abraço para vocês e fui.